Cara, bah, olha, confesso para vocês, a aula de biologia é uma barbada de fazer EAD aqui, né? Bem tranquilo, mas a de química eu estou sofrendo, porque explicar essas cadeias sem ter o quadro na frente não vai ser uma tarefa fácil, mas eu conto com o esforço de vocês de procurar entender, prestar bem atenção no que eu vou fazer em termos de explicação e imagens. Nós vamos com bastante calma, né? E depois, quando voltarmos, espero que seja breve, a gente retoma, mas é muito importante que vocês botem no caderno todas as imagens que eu for passar para vocês e também copiem os textos que tiver aí durante esse vídeo que eu vou passar. Então, vamos à aula. Então tá, pessoal. Vocês botem o título no caderno aí, classificação das cadeias carbônicas. As cadeias se classificam de acordo com características que elas apresentam. Por exemplo, se ela é aberta, se ela é fechada, se ela tem ramificação, se não tem, se tem átomo no meio dos carbonos, se não tem. Então elas vão recebendo nomes que a gente vai aprendendo aí aos poucos. Então vamos começar com a classificação quanto ao fechamento da cadeia. Então a cadeia, ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Como assim? Aberta quando ela inicia numa extremidade e termina numa outra extremidade. E ela é fechada quando ela faz um anel ou ciclo. Isso quer dizer, ela começa e depois ela volta para o mesmo carbono. Vamos começar com as cadeias alifáticas ou abertas. Tu vai copiar esse textinho que está aí no teu caderno. A cadeia aberta é uma cadeia que possui pelo menos duas extremidades ou pontas. Não há nenhum encadeamento ou fechamento, ciclo ou anel. Então a gente vai ver o exemplo aí na frente. Tá? Ela começa numa extremidade e termina na outra sem que essas extremidades se unam. Então a gente vai ver agora aí o exemplo. Tá, pessoal? Vocês notem que tem três cadeias aí. Não importa se tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Não importa se tem um átomo que não é carbono entre os carbonos. Na ponta de cada carbono ali seria um hidrogênio, tá? Mas como o hidrogênio pouco importa para a classificação das cadeias, o que importa sim são os átomos de carbono, então eles ficaram omitidos ali. Então tu nota que na segunda cadeia tu tem uma liga dupla, na terceira cadeia tu tem um oxigênio entre carbonos, o que a gente chama de heteroátomo, né, quando há um átomo diferente do carbono entre carbonos. Mas isso para essa classificação pouco importa. O importante é que ela é aberta, ela começa numa extremidade com um carbono e termina numa outra extremidade com um outro carbono. A cadeia aberta, ela pode ser normal, reta ou linear. Vamos chamar de normal essa cadeia aí. Ocorre quando só existem carbonos primários e secundários na cadeia. A gente viu na aula passada que carbono primário são carbonos ligados a apenas um carbono. E carbono secundário é quando o carbono é ligado a outros dois carbonos. Tá? Esse tipo de cadeia normal, ela só tem átomos de carbono primário ou secundário. Isso é, ela não possui nenhum tipo de ramificação. Tu vai ver agora, tu vai compreender melhor quando a gente vê os exemplos. Esse texto também é para constar no caderno. E aí estão os exemplos. Notem que no primeiro exemplo tu tem uma cadeia com 3 carbonos, só tem os dois das pontas são primários e o do centro é secundário. Nota que na segunda cadeia tu tem ali uma liga dupla com o oxigênio, mas isso pouco importa para dizer se o átomo de carbono ele é primário ou secundário. Por quê? Porque só vale ligação entre carbonos. Tá? Então aquele átomo que está ligado com o oxigênio ali ele é secundário. Notem que naquela outra cadeia parece que há uma ramificação em cima e outra embaixo, mas não há. Quando tu pode ligar todos os átomos de carbono, tu tem uma cadeia também aberta normal. Tá? Tu pode ter tem uma sequência entre átomos de carbono, pode formar diversos tipos de desenhos, assim, não tem problema. E o outro tipo de cadeia é a ramificada. Tu vai botar esse pequeno texto aí no caderno. São aquelas que têm 3 ou mais extremidades, com carbonos terciários ou quaternários. Se tem carbono terciário ou quaternário, significa que tem ramificação, porque vai ter um outro átomo de carbono ligado a um carbono secundário. Né? Então, mostra que a cadeia vai ter uma extensão que a gente chama de ramificação.
Então, vamos aos exemplos. Olha só, na primeira cadeia, tu tem um carbono terciário no meio. Logo, esse carbono que está ali embaixo a gente chama de ramificação. Na cadeia seguinte, tu tem um carbono quaternário. Então nós temos duas ramificações, uma em cima, outra embaixo. Certo? Então essa cadeia ela não é normal. Ela é ramificada, mas ela não deixa de ser aberta. Então a gente vai classificar ela como cadeia aberta ramificada. No caso daquela outra que a gente viu há pouco, cadeia aberta normal, tá? Então essas são as duas classificações da cadeia aberta. Agora a gente vai ver a cadeia fechada ou cíclica. Esse textinho que está aí tu também vai botar no caderno. Não possui nenhuma extremidade ou ponta. Isso quer dizer, pessoal, ela vai formar um anel. Seus átomos são unidos, fechando a cadeia, formando um encadeamento, um ciclo, um núcleo ou anel. Então a gente vai ver os exemplos de cadeia fechada. Olha só aí. Na primeira cadeia, ela inicia, não tem um início, né? Qualquer carbono aí pode ser o início, porque na verdade ela vai fechar o anel, tá? Não tem extremidades, ela não tem pontas. Na segunda cadeia, tu tem uma liga dupla, isso também nesse caso de classificação pouco importa. E na terceira cadeia, tu tem ali formada por 4 carbonos formando um quadrado. Pessoal, a forma também pouco importa. Então, o que importa é que ela fecha o anel ou ciclo. Nesse caso, então, ela se chama de cadeia fechada. E a cadeia fechada, ela pode ser mista. Mista é aquela cadeia que possui pelo menos uma parte em que os carbonos não estão encadeados, ou seja, fechados. Ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Tá? Então, pessoal, esse textinho aí também deve constar no caderno. E agora a gente vai ver o exemplo. Tá aí o exemplo. Raul, por favor. Tá aí o exemplo, onde tu tem ali uma cadeia fechada, e tu tem lá em cima uma ramificação, e ao lado tu tem uma ramificação com 2 carbonos. Tu tem, então, uma cadeia mista, porque ela tem uma parte fechada e uma parte aberta, a mesma coisa ocorrendo com a segunda cadeia. Pessoal, todos os textos e exemplos que eu coloquei durante o vídeo devem ser copiados no caderno, tal qual está ali. Qualquer alteração a gente faz depois em sala de aula. Então, até a próxima semana.